Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês um replante de uma planta que é essa daqui, o Diplocaulobium tentaculatum, né? É uma coisa que normalmente a gente fala, né? Substrato tem validade e precisa ser trocado, né? Então vocês vejam, essa daqui é uma planta que ela está plantada somente no esfagno, né? Então ela está só no esfagno e eu vou fazer o replante dela, tá ok? Então vamos lá. Deixa eu explicar um pouquinho. Eu tenho essas duas bandejas, que aqui normalmente é onde que eu desenvaso as plantas e aqui é onde que eu faço o plantio. Essa planta, ela tá só com esfagno, então 100% esfagno. Eu vou retirar esse esfagno e eu vou fazer o replante dela, utilizando um esfagno com casca de arroz carbonizada. Aproximadamente dá meio a meio a mistura, né, em volume, né? Então, de esfagno com casca de arroz carbonizada. Vou utilizar um pedaço de isopor no fundo do vaso, com brita, e o vaso vai ser um vaso do mesmo tamanho que ela já tem. E durante o plantio dela, eu vou colocar um pouco de basacote no substrato. Então vamos lá? Então, primeiro, se o vaso, normalmente, o que eu faço? Eu aperto o vaso nas laterais, olha, a gente vai apertando o vaso assim, o substrato já vai ficando solto, então você tira facilmente a planta, né? Então ela já tinha um pouco de brita no fundo, e vocês vejam aqui a parte vegetativa dela, né? As raízes, né? Crescendo, então vocês vejam, as raízes estão bem saudáveis. Mas o porquê que eu gosto de trocar? Olha, porque esse substrato ele já está segurando muita umidade, né? Ó, tá segurando muita água já, ele já tá velho. Então eu prefiro trocá-lo antes dele começar realmente a deteriorar. Então vamos lá, o que eu faço agora? Eu vou tirando esse substrato. Ele já estava úmido, né? Então não precisei molhar. Se ele tivesse seco, eu ia molhar. E aí eu começo a fazer esses movimentos aqui, olha, que vai soltando esse substrato, olha, vai soltando com facilidade e não quebra as raízes. Tem que ser tudo muito delicado, tá? Porque as raízes são muito sensíveis, né? E se a gente começa a fazer isso de uma maneira muito brusca, né, vamos dizer assim, a gente acaba quebrando as raízes da orquídea, que são realmente muito delicadas. Então vamos lá, ó, tiro o máximo que eu posso de substrato. Ah, Roberto, precisa tirar tudo? Não, eu não gosto de tirar 100%, deixar a raiz limpa ou lavar a planta. Eu gosto de tirar bem, ó, limpar bem o substrato, ó, tento tirar ao máximo que eu posso. Porque o que acontece? Aqui no substrato tem uma biologia também. Então aqui eu tenho fungos, tenho bactérias que são benéficas para a orquídea, né? Para que ela possa aí se alimentar. Porque eles dissolvem aí todos os minerais, os minerais, tudo que a gente tem ali, que a gente coloca no adubo, quem faz o processo são esses fungos e essas bactérias. Então vocês vejam, olha, não tirei 100%, eu tirei quase tudo, ó, mas ainda ficou um resto. Porque isso é o que vai iniciar a colonização desse substrato que ele está praticamente aí inerte, tá joia? Então a planta ela tá aqui, ó. Agora ficou um restinho de substrato, que é aquilo que a gente falou. Então agora eu vou para outra bandeja que ela já tá limpa. O que eu faço aqui? Coloco um pedaço de isopor, né? Então proporcional sempre ao fundo do vaso, né? Para que isso? Para que eu possa fixar melhor a planta. Coloco um pouco de brita. Essa brita já foi lavada, né? Então tirei toda a sujeira dela. Então agora coloco um pouco de brita no fundo. Aí aqui tá a brita e o isopor. O que eu faço agora? Coloco um pouco de substrato, né? Então já vou acomodando o substrato aqui no vaso. Então vocês vejam, eu não coloco a planta, enterro a planta, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. O que eu faço agora? Basacote, então eu utilizo um pouco de basacote aqui, umas bolinhas somente. E agora eu vou fazer propriamente o plantio, né? Então agora eu pego a planta, ó, e vou acomodando ela aqui, coloco o basacote um pouco mais profundo, ó. E vocês vejam, eu seguro a planta na posição que eu quero que ela fique, ó. Então, ó,
ela não está enterrada, ela está numa posição que eu quero que ela fique. Ela vai ficar dessa forma. Então eu seguro a planta um pouco no alto e vou completando agora com o substrato, ó. Então agora, completando com o substrato. Eu não enterro, a gente não pode enterrar o rizoma ou os bulbos da orquídea. Nenhuma orquídea, né, deve ser enterrada, né? A não ser algumas espécies que o bulbo já é subterrâneo, mas caso contrário, não. Olha, então agora só completo, ó, a planta ela ficou no alto, ó, vocês vejam, ó, ela ficou no alto, ela não está enterrada. O que eu vou fazer agora? Olha, com o arame eu vou medir aqui, olha que eu quero utilizar ele como um grampo para fixar a planta. Então, cortei aqui com alicate, ó, fiz um grampo. Esse grampo eu vou utilizar ele aqui para poder fixar a planta para ela não ficar solta. Então vamos muito delicadamente, achando a posição aqui para a gente encaixar ele. Tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse momento, não adianta querer fazer rápido. Principalmente nas micro orquídeas, né? Ou nas pequenas. Pronto, ó, fixei. A planta ó, tá fixa. Então posso regar, posso jogar água que não vai ter problema nenhum. Vocês vejam, então nessa daqui já foi feito, ó, só que quebrou um pedacinho. O que eu vou fazer? Um novo grampo e eu vou prender esse outro pedacinho aqui, numa lateral dela aqui. Por mais delicada, por mais que a gente tente fazer de uma maneira tranquila, às vezes acontece de quebrar. Pronto, ó, fixei com grampo também, ó. As duas plantas, né, os dois pedaços estão fixos. E é assim que eu faço um replantio utilizando o esfagno e a casca de arroz carbonizada.